Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje, nosso terceiro dia da jornada Mente Sã. Essa jornada que ela teve um início, uma ideia, né? A partir da Soraya Pena, que está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-la com mais atenção para vocês, que trouxe para a gente dois grandes materiais. Um deles é o livro Mente Sã, Equipe Forte, que a gente teve ontem uma noite super incrível com os autores. E também a Soraya aí encabeçando, junto com o time Nila Press, Irene Leme, Luiz Anunciação, eu, Roberto, Ingo, Denise, Gabriela e todo o time Nila. Há uma novidade também para apresentar para vocês, que é uma matriz de risco ao estresse. E se essa noite nossa já não fosse tão especial, além da gente poder, né, apresentar para vocês uma ferramenta para avaliação do estresse, a gente também quer convidar vocês para assistirem, participarem de um momento especial também, onde a gente vai convidar a Paola. A Paola, ela é a CEO, é a diretora, é a criadora de uma plataforma, de uma startup incrível chamada Polar Sapiens. E a Paola vai falar um pouquinho para a gente justamente sobre essa questão da gestão da saúde mental em trabalhadores que estão expostos a riscos extremos. Então, assim, ó, a nossa noite, a gente vai falar tanto sobre a questão de como avaliar, cuidar da saúde mental nas organizações, do ponto de vista mais das indústrias, comércio e tudo mais, mas também falar dos riscos psicossociais, sobretudo nos contextos de risco extremo. Mas eu vou deixar para a Paola contar depois para vocês. Então, eu já quero dar início a essa noite combinando com vocês algumas coisas, né? A primeira delas é que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no chat a lista de presença. É muito importante que você passe aqui no chat, preencha a lista, porque vai servir tanto para a gente enviar para você depois o certificado de participação, como também para você, no final, concorrer aos sorteios que a gente vai fazer. A gente vai sortear para vocês, ao final, o livro que acabou de ser lançado ontem, Mente Sã, Equipe Forte. A gente também vai sortear, assim como já fizemos ontem, para alguns colegas, né? O novo livro também da editora Nila Press, em parceria com a Artesã, que é o livro Estresse nas Escolas, né? Um livro muito interessante. E também para que vocês possam também usufruírem, terem a oportunidade aí de estar mais pertinho da Polar Sapiens, a gente também vai fazer um sorteio de um e-book, que a Paola vai, de repente, falar um pouquinho para a gente também do que a gente vai encontrar nesse e-book, e também um acesso à Polar Sapiens, para vocês conhecerem a plataforma, tá bom? Então é isso, gente. Só queria aproveitar para dar uma boa noite especial para muitos colegas que estão aqui. Muitos já são parceiros de pesquisa da Nila. Estou vendo aqui, eu vou com certeza deixar de falar alguém importante, mas estou vendo a Patrícia Areco, a Luíse, que também é uma incrível parceira nossa de pesquisa, a Ana Satier, que já ganhou o livro, mas hoje ela vai querer ganhar de novo, né, Ana? Quem mais? O Álvaro, o Rubens também, que tem participado com a gente dos outros dias, Sheila, Luciana, Paula, gente, a Kátia Cavalcante, lá do Nordeste também, nos ajudando na divulgação, levando a Nila Press, enfim, Eduarda. Bom, gente, não vai dar para eu ficar aqui falando com todo mundo, mas quero desejar uma boa noite para todo mundo e para dar início a essa noite nossa muito especial, eu queria convidar o professor doutor Luiz Anunciação, o Luiz, que eu vou chamá-lo informalmente aqui, porque somos amigos. O Luiz é um grande parceiro de pesquisa, o Luiz é autor de testes psicológicos, autor de livro. O Luiz tem um canal muito especial chamado Psicometristas Brasil no YouTube. Ele também é o responsável da ANOVA. Então, se você quer aprender psicometria,
aprender avaliação psicológica, neuropsicologia também, o Luiz é uma grande referência. O Luiz também é professor da PUC, da pós-graduação da PUC, já também foi professor da Federal do Rio de Janeiro, enfim. Luiz, meu querido, seja bem-vindo e deixo a fala com você para dar esse início nesse nosso papo nessa noite especial. Boa noite, Luiz. Primeiro, Ivan, muito obrigado pela apresentação, sempre muito educada, muito gentil e sobrevalorada, né? Essa é a grande realidade. Eu acho que todos nós estamos aqui na quase segunda quinzena de dezembro, o ano já está acabando, então nós estamos perto, em sentido quase que de tempo, horário, mas também em relação aos nossos afetos, os nossos interesses, aquelas coisas que a gente pensa para a vida, porque não é todo dia que a gente encontra um montão de pessoas para ver o lançamento de um novo teste, né, Ivan? Então, isso definitivamente merece não apenas a gente entender por onde passa a editora Angela Press, mas também perceber que a nossa audiência, as pessoas que estão do nosso lado, são muito motivadas. Nós realmente caminhamos juntos. Eu vou compartilhar minha tela. Quero agradecer também a presença de algumas pessoas que eu conheço, a Paola, o Rubens, a Paula, o Luiz, o Ingo, o Álvaro. São pessoas que moram definitivamente no nosso coração e é bom tê-los aqui, né? Mesmo que distante geograficamente nesse momento. Eu preparei uma apresentação para todos vocês. Eu estou numa cidadezinha do interior, que a internet não é das melhores, vocês devem imaginar. Eu também não vou conseguir ficar muito tempo, então eu vou tentar ao máximo possível fazer uma apresentação que ela seja abrangente, como aquele voo que a gente passa numa floresta. A gente não vê cada uma das árvores, mas a gente entende um pouquinho onde nós estamos e para onde nós vamos. Vou compartilhar a tela, Ivan, eu vou pedir pequenos feedbacks seus, só para ver se está tudo pegando como tem que pegar. Vocês conseguem visualizar direitinho a minha tela? Luiz, a gente está ouvindo você um pouquinho robótico, mas eu acredito que é porque você está começando a projetar. Bora falar aí com a gente que eu acho que vai melhorar. Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que o Luiz travou. Vocês estão me ouvindo, turma? Alguém deixa um joinha aí para mim? Aí, estão. Obrigado, Eduarda. Então, eu acho que é o Luiz que deu uma travadinha mesmo. Talvez, Perfeito. Luiz, Vocês conseguem visualizar a minha tela? a sua tela, sim. A gente está te ouvindo ainda um pouco com dificuldade, mas tenta aí. É. Luiz, eu E, acho que quando você Ivan, projeta, a gente não te ouve e nem te vê. Você quer desligar a câmera? Gente, questões online, mas a gente está querendo tanto ouvir o Luiz que a gente vai dar uma insistidinha. Aguenta aí. Sheila, acho que ele está num lugar pouco. Ó, então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou combinar aqui com o Luiz no backstage, dele me mandar a apresentação, eu projeto aqui e ele É fala verdade. daí. Então, Boa. eu vou fazer o seguinte. Gente, enquanto eu me organizo aqui com o Luiz, eu vou convidar então a Soraya Pena, que é assim, uma colega, uma parceira de vida, uma grande amiga, mas também uma pessoa que eu sempre me inspiro, porque é uma pessoa que conecta outras pessoas, é alguém da área de recursos humanos, é uma excelente psicóloga, está entre as pessoas que eu conheço que mais faz curso, gente. Essa mulher estuda demais, tá? E o Luiz voltou, mas eu acho que ele está travado ainda. Segue travado. É. Luiz, eu vou falar com você no WhatsApp. Você me mandar a apresentação e eu projeto para você, tá bom? Quer tentar agora? Só projetar agora, É? porque ele tem um compromisso e na É, sequência eu pego. eu te chamo. Luiz, Tenta aí, quer só Luiz. 2 minutinhos, a gente consegue. É, é possível vocês organizou. visualizarem? Agora sim, Ivan, e a gente te ouve. vocês conseguem visualizar? Conseguimos. Maravilha. Lindo. Soraya, então, o Sim, Luiz sim, deu certo segura. aqui e a gente volta na Segura. sequência. Vai lá, Luiz. Se eu travar, eu vou pedir desculpas e vocês tocam, tá, Ivan e Soraya? Combinado. Tá Conta bom. com a gente.
Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui. É o lançamento do Matriz de Risco ao Estresse. A gente tem chamado o teste de Matrix. Eu sou mais uma das pessoas que integra o corpo autoral. Não obstante, nós temos pessoas super ilustres, como o Ivan, a Soraya, o Roberto, a Irene. Faço questão de agradecer a cada um deles, mas especialmente o Ivan, quando me chamou para fazer esse projeto, nós já temos 2, 3 anos, que de fato começou bem pequenininho. E hoje eu fico muito feliz em conseguir fazer, junto com vocês, o lançamento desse teste. Um ponto super importante, eu quero que vocês levantem as mãos, mesmo que de forma virtual, algumas perguntas bem concretas. Então, Soraya, me ajuda aqui. Vamos levantar a mão para aquelas pessoas que responderiam que sim, que se sente de vez em quando esgotado com atividades ou jornadas de trabalho longas. Vou levantar a minha mão. Cada vez mais pessoas têm as mãos levantadas, né? Ou, eventualmente, aquelas pessoas que têm uma grande problemas banais. Eu já vou deixar a minha levantada porque ela continua valendo. Ou até mesmo aquelas pessoas que têm uma dificuldade de manter o bom humor. Apesar de ser um cara que eu acho que eu tenho um relativo bom humor, de vez em quando isso é complicado. Eu acho que essas três situações, elas ilustram bem um conceito que às vezes é difícil de definir, mas é muito intuitivo, é muito fácil de perceber, que é o conceito de estresse, ou às vezes chamado de estresse. Eu tento trazer para você, Irene, Soraya, uma apresentação do estresse que não seja apenas uma definição científica, mas uma definição quase que visual. Eu sempre gostei, Ivan, de quadros em casa, sempre, sempre. Eu acho que um quadro que eu acho muito bonito é o quadro desse pintor russo, de 1817, chamado Ivan, também Ivan, Aivazovsky. Lá na minha casa eu tenho 3 quadros dele, e aqui eu devo ter mais alguns. Ele sempre em pintar oceanos, mares, navios. Eu acho que todos nós conseguimos identificar esse navio calmo, parado nesse mar azul, quase contemplativo, não é? Talvez, eu sempre imagino que seja um alvorecer, mas pode ser também um amanhecer. Isso é o que o Claude Bernard chamava de homeostase. Esse sentido mais basilar, mas, entre aspas, tranquilo, silêncio dos órgãos do nosso corpo. Agora, definitivamente, como todos nós sabemos, de tempos em tempos, esse mar, que ele é tranquilo e calmo e límpido, torna-se um mar como esse é um dos quadros mais bonitos dele. Esse é o quadro que eu tenho na parede. É chamado A Nona Onda, para quem gosta de quadro. Definitivamente, essa é uma situação perturbadora. É uma situação que a gente poderia chamar de estresse. Uma condição que quebra essa homeostase, que, por via de regra, faz com que a gente perca um pouco a capacidade de responder de uma maneira satisfatória às mais diferentes situações do dia a dia. A gente, pelo menos eu sempre, quando vejo esse quadro, tem gente que discorda, sempre vejo esse quadro com muito otimismo, porque mesmo que essas pessoinhas estejam aqui no mar quase que como diz os mais jovens, Ivan, indo de base. A Irene talvez conheça a expressão, a Luísa tenho certeza que conhece. Eu tenho certeza que eles vão se levantar e em pouco tempo o mar volta a ficar tranquilo. Eu acho que essa é a principal definição visual de estresse, uma quebra das nossas capacidades responsivas a condições do dia a dia. Agora, definitivamente, quando a gente pensa em estresse, eu acho que como eu falei, vou fazer uma frase bem geral, essa é uma das características que a gente pensou, especialmente o Ivan e a Soraya, quando pensaram no Matrix. Porque, apesar do estresse ser uma condição, essa condição ela não vem como chuva, que a gente prevê muito pouco. Ela vem de diversas fontes estressoras. Por exemplo, uma dificuldade, uma incapacidade, uma ausência de suporte familiar e social, uma eventual reatividade psicofisiológica. Quem nunca sentiu o coração acelerado de uma situação em que isso não deveria acontecer, ou quem nunca sentiu a boca seca diante do nosso ambiente profissional, né, Soraya? Cada vez mais a gente sabe que as situações profissionais geram para a gente não apenas uma necessidade de adaptação, mas muitas vezes um estresse. Infelizmente, na nossa vida, condições pessoais, a gente sabe o quão disruptivas elas podem ser, o quanto quebra de homeostase pode ser. Muitas vezes as nossas estratégias de enfrentamento, posso falar por mim mesmo, não são as melhores. A gente sabe que determinado trem está vindo aí, e em vez de a gente correr para trás, a gente corre para frente. Nesse sentido, minha internet eu acho que volta a ficar um pouquinho instável, mas nesse sentido a gente pensou também... Estamos te ouvindo.
em condições psicométricas, que eu vou discorrer bem um pouquinho para não atrapalhar a apresentação, mas aquelas pessoas que lá na frente forem fazer o uso do Matrix, eles podem ficar seguros em relação às capacidades psicométricas, que, de certa forma, é uma evidência que mostra que esse termômetro que mede o estresse funciona bem, que esse termômetro, de fato, gera um indicador que não é apenas útil, mas que a gente pode acreditar sobre o estresse. E aí que tem uma das grandes vantagens que o Matrix traz para a gente, Ivan. Então, realmente, a primeira vez que a gente conversou, isso nos idos 2021, 2020, Foi. certamente, se você isso nos idos 2003, 2004, quando Ayrton Senna ainda estava vivo, a gente pensa que o estresse ele não necessariamente se apresenta apenas numa condição isolada, mas definitivamente a gente tem sempre uma condição que abrange dois grandes domínios. A frequência, e frequência, pessoal, Denise e Paula, nada mais é do que quanto isso acontece na nossa vida. Pode acontecer muito pouco, pode acontecer demais. E também a intensidade. Pare e pensa, a intensidade é como se fosse um circuito elétrico. Quanto menos intenso, menos dano. Quanto mais intenso, definitivamente você não quer sua mão nele. E aqui colorir, como já quase encerramento da minha fala, bom, definitivamente é possível ter uma baixa frequência, uma frequência que já começa a assustar um pouquinho mais, uma frequência tipo todos os dias, não é? A gente sabe que para um conceito relacionado a estresse, quanto maior a frequência, tecnicamente pior. Mas o que acontece, Paula? É possível que uma pessoa diga, poxa, todos os dias eu me estresso no trabalho, mas isso não me incomoda nem um pouco. É claro que é possível que alguém diga, não, olha só, todos os dias eu me incomodo no trabalho, isso começa a me incomodar um pouco mais ou definitivamente. Isso acontece com muita frequência e sempre que acontece, os meus mecanismos de lidar com aquilo ali não são bons. Eu acho que agora a gente consegue ter uma vantagem, ou pelo menos algo extremamente importante do Matrix, que é pensar em grupos contrastantes. Eu fiquei buscando aqui imagens legais, eu fiquei sem inspiração. Mas, definitivamente, todos nós podemos ter um pouco de estresse. Mas quando esse estresse ele é pouco, numa intensidade baixa, parece meio que aquele comercial da margarina, né? Eu tentei achar que é um cachorrinho para mostrar que todos nós temos, mas isso não necessariamente pode gerar um pânico. Isso pode gerar uma encheção de saco de vez em quando, né? Mas tudo bem, isso faz parte, a vida cresce assim. Agora, ninguém quer ter uma frequência muito intensa de estresse com uma intensidade igualmente alta, porque definitivamente, se isso acontece, bom, eu vou lembrar da minha infância, eu tinha um hábito de ver esse desenho, não sei vocês, era o Demônio da Tasmania, que ele rodava e quebrava tudo, e parecia um furacão. Então, definitivamente, se essa condição estiver presente nas nossas vidas, a gente sabe que não vai funcionar muito bem. Eu acho que com isso eu tenho o último slide, que é um slide de encerramento e também de agradecimento de todos e todas, que é, bom, quando a gente pensa no Matrix, por que o Matrix? Né? Por que mais um teste? Por que um instrumento da Nila? Eu acho que a gente tem aqui alguns pontos que são extremamente fortes. O primeiro, infelizmente, o estresse está cada vez mais presente na sociedade. A gente sabe disso. Não tenha uma pessoa, e se você quiser fazer amigos no mundo inteiro, vai chegar no bar e falar assim, eu estou um pouco estressado. Quem não está? Porque eu tenho certeza que você rapidamente vai achar um conjunto de amigos apoiadores do seu problema. Porque, infelizmente, cada vez mais é frequente esse fenômeno, que é um fenômeno que não é puramente humano, a gente sabe que modelos animais também têm isso, mas nós, enquanto seres humanos, no nosso ambiente trabalhista, no nosso ambiente pessoal, eventualmente, na nossa família, a gente percebe que cada vez mais o estresse é um fenômeno recorrente. Agora, definitivamente, e aí tem algo que sempre me motivou muito quando eu penso no Matrix, que é essa combinação. Porque a gente sabe que tem coisas que são muito chatas, mas elas acontecem e não nos incomodam. Então, não obstante o Uber atrasar com muita frequência na cidade do Rio de Janeiro, pô, isso passa. E tem coisas que definitivamente, apesar de acontecerem muito pouquinho, pô, nos incomodam demais. Então, a proposta de fazer uma conjunção entre a frequência e a intensidade definitivamente é um diferencial do Matrix. E, finalmente, né, quando a gente consegue fazer essa interface que contempla tanto a frequência quanto a intensidade, a gente consegue fazer com que o teste justifique seu nome. É uma Matrix. Vocês não sabem, mas a escolha da capa foi muito difícil.
Aqui do que concerne a mim, não é que eu estou meio quase que de abusado, falando um pouquinho sobre o construto, quando de fato eu sou muito mais aquele técnico de calculadora. O Matrix oferece evidências psicométricas importantes, e lembrando aqui da Luísa, já lembro da Luísa que a gente tem que fazer um artiguinho do teste, não é? Porque é o que a gente tem tradição de fazer. E, finalmente, uma das propostas que a gente sempre teve no Matrix é oferecer uma possibilidade de um uso não restrito. E a gente sabe que, muitas vezes, no dia a dia, uma pessoa que está na organização ele não vai ter acesso a um teste restrito. Ele vai ter acesso a uma ferramenta. E a gente sabe que muitas ferramentas que estão disponíveis não são boas. Elas apresentam algumas limitações. Então, está aí a proposta que a Anila teve ao lançar o Matrix é oferecer uma ferramenta que possa auxiliar nos mais diferentes contextos as mais variedades de pessoas. Com isso, eu encerro com aquela frase típica, porque se é de todos, peço infinitas desculpas em função da internet, da conexão, me coloco totalmente à disposição, não apenas por um bate-papo, mas por telefone ou um café, aqui onde eu estou, para que a gente possa discutir não apenas as evidências psicométricas, mas também reclamar do estresse do dia a dia, pelo menos do calor do Rio de Janeiro, é uma coisa que realmente a gente vai reclamar. Ivan, Soraya, Denise, prazer estar com vocês. A Prazer é bola está na nosso. quadra de vocês, e daí eu fico por aqui. Eu fico. Gente, olha, eu tenho. Luiz, primeiro, muito obrigado, né? É sempre muito gostoso ouvir você dessa sua maneira pra- prática, dinâmica, divertida. Gente, eu aprendi um pouco de psicometria com esse cara usando esses recursos. Então, o Luiz realmente é um cara que consegue falar com a gente dessas maneiras que a gente consegue entender esses números aí. É um desvendador de números e um grande cientista, psicólogo também. Obrigado, Luiz. Valeu. Tem uma coisa que o Luiz traz que eu acho que eu queria agora chamar a Soraya, então, que tinha prometido aí para vocês, porque o Luiz ele traz pontos importantes da questão da matriz, né? Da importância da gente estudar esse fenômeno, que é um fenômeno da atualidade, né? E o Luiz também traz, a última fala dele é que a gente pensou numa ferramenta não restrita. E eu acho que a Soraya, ela representa muito isso na área de recursos humanos. Ela é uma pessoa que agrega muitas pessoas, agrega pessoas de contextos diferentes, e essa pluralidade, essa interdisciplinaridade, eu acho que é o que faz ela trazer contribuições tão ricas para a gente ser essa grande mentora aí do projeto. Soraya, conta para a gente um pouco, então, por que é importante a gente estudar a saúde mental das pessoas, o estresse no ambiente corporativo? Fala um pouco para a gente, por favor. Boa noite a todos, boa noite. Obrigada, Luiz. Vou pegar carona aí na sua apresentação, até para responder essa questão do Ivan. Antes de responder, Ivan, eu vou dar só um passo atrás para contar para o pessoal que essa ferramenta começou já há uns 3, 4 anos, né? Então, de fato, eu e o Ivan, a gente tem aí um início de carreira em recursos humanos juntos, e aí eu fixei os meus pés em recursos humanos, o Ivan foi para o mundo acadêmico, para o mundo da psicometria, mas a gente nunca se desgrudou, mas cada um no seu caminho. Em 2018, antes da pandemia, uma luzinha me piscou dentro de mim, eu falei, sabe o quê? Eu vou buscar alguma coisa em saúde mental. E fui estudar na USP psicodinâmica do trabalho. Falei, vou entender um pouco disso aqui. E desde então, muito diferentemente do que as pessoas imaginam, não foi motivado pela pandemia, foi anterior a isso. Já alguns temas já me chamavam a atenção, e foi quando, muito provavelmente num café, quem me conhece sabe que eu sou conduzida, movida à base de café. O Ivan me comentou da ideia dessa ferramenta e me convidou para fazer parte. E nessa conversa, a gente chegou à conclusão de que
o mercado de assessments, eu vou chamar de assessments, vocês chamam de testes, né, de que nesse caso, como não é restrito, eu vou chamar Acho de que a assessment. Assessment cola super bem. No mercado de recursos humanos, os assessments, até antes da pandemia, eram muito voltados para perfil comportamental e perfil de personalidade. A gente não tinha a gama que hoje, graças a Deus, a gente tem, mas ainda assim eu vou fazer essa colinha do que o Luiz disse. A gente tem muita coisa de. Agora eu vou usar um termo muito anos 80, gente. Me perdoa quem é dos anos 2000, mas a gente tem muito teste revista Capricho ainda. Revista Capricho era uma revista teen da minha faixa etária, eu tenho 46 anos, então quando eu era jovem, tinha teste para tudo na revista Capricho. Então tinha teste para saber se, sei lá, agora não vou nem lembrar os motivos dos testes. Mas, como o Ivan também comentou, como eu faço muito curso, eu vejo que em muitos dos cursos que eu faço, e não só de recursos humanos, faço curso de todas as naturezas, aí eu gosto muito de estudar, existe ainda muito teste de revista Capricho. Muito, mas muito. E quando o Ivan trouxe essa proposta de vamos desenvolver um assessment para o mundo também corporativo, não só, mas também corporativo, com base científica e que traga aí luz para, talvez, e aí me corrijam se eu estiver errada, um dos preditores de outros transtornos, né? Como a gente falou ontem na inauguração, no lançamento do nosso livro, ansiedade não necessariamente, mas ela pode ser desenvolvida ou potencializada por muitos episódios de estresse, né? Com uma intensidade de estresse, um estresse crônico, que é o que eu falo no meu capítulo, é um tema que eu gosto bastante. O estresse agudo não é que ele seja bom ou ruim, mas talvez o potencial de estrago dele, né, se ele for na faixa ali mediana e não culminar na intensidade e na frequência aguda, né, de uma vez só, ele é administrável, né? A gente volta para o nosso mar calmo, com a nossa rede de apoio, com a terapia, com os nossos líderes nos apoiando. Aí a gente tem uma série de tratativas que nos ajudam. Mas, do contrário, se for crônico, mesmo que com uma intensidade baixa, né? Como é que é o ditado? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate. Se eu ficar lá com aquele pica-pau todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tem uma hora que, de alguma forma, isso vai degringolar, isso vai transtornar a nossa vida e vai nos trazer um transtorno. E aí, muitos. Não estou dizendo que isso é só e somente o único motivo. Eu só estou dizendo que o estresse, quando mal gerenciado e crônico, ele sim pode culminar em transtornos e nos adoecer, né? É isso que eu estou dizendo. Então, voltando para o mundo do RH. O mundo do RH ele ainda carece de ferramentas que nos ajudem a predizer, ou eu não estou falando de diagnosticar, porque nem todo mundo que trabalha em RH é da área de saúde, e aí seria leviano demais a gente diagnosticar, olha, seu estresse está alto, você vai ter um burnout, olha, seu estresse está alto, você vai adoecer, vai ter uma crise de ansiedade. Não é isso. Mas eu posso predizer que aquela pessoa está em algum tipo de sofrimento. E, estando em sofrimento, eu posso acolher, eu posso encaminhar, eu posso tentar encontrar meios para tratar, né? Não nós em RH, que não é o nosso papel tratar, mas relembrando quem estava assistindo a nossa live
acho que ontem ou antes de ontem, que o Ivan contou, de que a primeira coleta de dados que a gente fez do Matrix, eu trabalhava numa empresa com cerca de 100 colaboradores, e dentro dessa amostra de 100 colaboradores, a gente identificou que 5, eu lembro direitinho quem são, e 5 deles estavam num grau de sofrimento por conta do estresse. E aí vem uma parte do Matrix que eu gosto muito mesmo. O Matrix, ele aponta para a gente, não necessariamente só a origem do estresse do trabalho, né? Ele aponta para a gente que o estresse pode vir de outras fontes. Então, pegando um exemplo, e Irene, você me desculpa se eu estiver invadindo o que você ia falar, é, me desculpa mesmo. Não, vamos papiando aqui. Tá lindo. A gente muito se fala do burnout e eu vou deixar ele por último. Mas vamos imaginar que eu tenho um colaborador aí que está com uma dívida e não consegue pagar essa dívida. E ele começa a não dormir. Ele deita e não dorme. Porque toda noite, quando ele vai para casa, ele se depara com a realidade de que a dívida está ali, seja lá por qual motivo for. Isso vira um estresse crônico na vida dele. E não necessariamente tem uma origem no trabalho, ou está ligado no trabalho. E isso não vai culminar no burnout, porque não é associado ao trabalho. É um problema de ordem pessoal, né? Assim como a gente pode usar N outros exemplos, alguém que está passando por uma separação, alguém que está com problema de saúde em casa, alguém que está com problema com os filhos na escola, enfim, isso não necessariamente tem ligação direta com o trabalho. Pode atrapalhar a performance? Pode. O líder vai perceber que aquela pessoa já não está como ela estava antes? Vai. Mas não necessariamente um líder que não é da área de saúde ou que não é uma pessoa tão experimentada em saúde mental vai conseguir de bate-pronto identificar. E aí que vem o papel do Matrix, que vai trazer para a gente dizer, olha, o teu problema não é na empresa. A empresa, às vezes, é até o teu refúgio, é onde você tem a sua rede de apoio, é onde você tem a distração da tua mente, não é onde você está mais estressado. Você sofre de estresse no seu trabalho? Sim, o estresse do trabalho. É o estresse da rotina, do dia a dia. Mas não é aqui que tem potencial de te adoecer. O potencial de te adoecer está lá na questão financeira, está lá na saúde, tá no seu relacionamento, está em outra esfera. E aí, o contrário também é verdadeiro. Então, vamos imaginar que está tudo bem em casa, o casamento está bem, os filhos estão com saúde, minha vida não está sobrando dinheiro, mas eu também não estou endividado. Só que eu chego no meu ambiente de trabalho e passo por qualquer outra situação. Que aí a gente pode falar um pouco do mente sã, né, Ivan? A gente pode pegar exemplos como a Yara trouxe ontem. A Yara é um capítulo que fala sobre assédio moral. Eu posso sofrer assédio moral no meu trabalho. E aí, todo dia, passando por uma gracinha, uma frescurinha, uma bobagemzinha com um gestor, aquilo vai me adoecendo. Eu posso passar por bullying. Aí a gente pode falar do capítulo da Mariana, que fala sobre as questões De né, gordofobia, né? de gordofobia. E às vezes não é só a gordofobia. Ontem eu não tive a oportunidade de comentar isso com a Mari, mas a Mari, quando eu estava lendo o rascunho do livro, eu tomei uma medida, eu sigo sendo diretora de RH, né, eu trabalho numa empresa de mineração, mas eu tomei uma medida super assim, radical, que foi mandar fazer uniformes maiores. Por quê? Às vezes, não é nem o preconceito ou o bullying, é só a questão de eu estou com um uniforme que está justo no meu corpo e eu não estou me sentindo à vontade, aquilo pode gerar um estresse tão grande, né? Quem é mulher sabe, eu tenho um corpo midi,
eu já não gosto de roupa colada no meu corpo. Imagina se eventualmente eu tivesse um tamanho um pouco maiorzinho e tivesse com um uniforme que não me cabe. O constrangimento de usar uma roupa que não me cabe é um potencial estressor também, né? E aí eu mandei fazer uniformes maiores para deixar ali, porque quando eu li aquela parte de as empresas têm grade de uniforme de P a no máximo GG, e a mulher brasileira já não é P mais, e muitas delas também não estão no M, já está no G, GG, G1, e a gente não encontra isso. Imagina o estresse, né, para quem precisa desse uniforme. Então, quando essas questões migram de lugar e começam a acontecer no ambiente de trabalho, e obviamente não é só o uniforme, não é o assédio, sim, ele tem um potencial de fazer um grande estrago, mas não é só o uniforme, é uma liderança despreparada, é uma falta de comunicação e integração com as equipes, metas irreais, enfim, a gente pode pegar aí uma centena de exemplos de situações no ambiente de trabalho que vão, sim, potencializar essa carga de estresse, vão deixar de ser aguda e vão entrar na cronicidade, e, de repente, quando a gente percebe, essa pessoa está sofre um burnout. E essas semanas, 2 semanas, eu acho, o burnout passou a fazer parte da lista do Ministério da Saúde como uma doença ocupacional. Então, para encerrar a minha fala, o que eu digo é: os RHs, sim, deveriam começar a olhar com bons olhos essa ferramenta, deveriam entender que ela não é a tratativa, ela não vai trazer a resposta, mas ela vai trazer um norte muito importante. E não só o RH, eu acho que um trabalho conjunto com a área de qualidade de vida e com o SESBIT, né? Essa ferramenta deveria ser assim, mandatória para o SESBIT. Quando eles fazem o periódico, sabe, de um ano de empresa, aplicar o Matrix junto com o periódico. Então, assim, você vai lá fazer um exame de sangue, sei lá o que se faz no periódico. A gente faz 15 anos que eu não sou mais CLT, então eu já não sei muito quais são os exames que se fazem. Mas eu vou fazer um exame clínico médico para fazer um periódico, eu devia passar por uma avaliação do Matrix, porque daí eu vou conseguir identificar se essa pessoa aí tem alguma tendência a um sofrimento, né? A desenvolver algum transtorno. Não vai aparecer ali se tem ou não tem, mas já é um caminho, já é uma luzinha no fim do túnel. Certo? Também quero agradecer, estou há 3 dias agradecendo e vou passar minha vida inteira agradecendo a oportunidade que a Nila e o Ivan me deram, com a possibilidade de trabalhar com o Matrix e com o Mente Sã. A gente já cria apelido, né? Mente Sã, equipe forte, a gente já chama de Mente Sã. E faço um convite para todos vocês, eu não combinei com ninguém da Nila, mas eu faço um convite para vocês, para o ano que vem vocês estarem na segunda jornada Mente Sã, que a gente quer muito que aconteça. Muito bom, Soraya, que demais. Convite aceito, e se quem quiser aproveitar para pôr a reação aí, mãozinha para o alto, alguma coisa, conforme o Luiz falou. Enfim, estamos aí já nos preparando então para o ano que vem, Jornada Mente Sã 2, né, Soraya? Segunda Jornada Mente Sã. Segunda jornada. Aliás, se você está vendo esse assunto, veio hoje e ficou curioso para saber um pouco mais sobre o livro, ontem nós também tivemos uma participação super legal com os autores, e eu deixei aqui no chat que na semana que vem a gente disponibiliza no YouTube também, tá bom? No YouTube da Nila, mas a gente divulga nas redes sociais da Nila, que já vai estar disponível. Combinado? Soraya, mais uma vez também, tem muito que agradecer por essa nossa parceria. Como a Soraya trouxe, o Matrix ele nasce muito mais da prática do que da teoria.
né? A gente foi lá da necessidade que a gente tinha para, perdão, para justamente entender o que a gente podia fazer para ajudar, né, os colaboradores a identificar fatores de risco, entre eles o estresse, conforme a Soraya falou, né? Bom, mas como a gente tem ainda bastante coisa para conversar à noite, muito obrigado, Soraya, fique aqui com a gente. No final também a gente deixa aberto o chat aqui, se alguém tiver perguntas, a gente vai falando, né? Bom, aí a Soraya trouxe um ponto importante da Matrix, que eu gostaria de só juntar um pouquinho a fala do Luiz com o que a Soraya trouxe, a importância, e ressaltar que depois a Irene vai contar um pouquinho também de como essa plataforma pode ser usada, né? Mas um fator importante é que legal se você puder ter um lugar, uma ferramenta, onde você possa, por exemplo, fazer um acompanhamento mais longitudinal, né? Então você aplica e você pode aplicar num outro periódico, ou você também poderia aplicar, acompanhar, fazer uma intervenção, um treinamento, e depois de um tempo aplicar de novo, né? Até para entender se esse estresse, por exemplo, é sazonal, né? Porque às vezes acontece isso, por exemplo, no contexto, né? Me ajuda aí, Soraya, mas eu imagino assim, ó, a Soraya, antes ela estava trabalhando numa varejo, tá tentando procurar a palavra, Soraya, mas a Soraya tem muita experiência com Forever 21, com atacarejo, com varejo, e a gente sabe que em alguns contextos, por exemplo, na área de vendas, de negócios, o estresse, ele é uma fonte de energia, ele é isso de se colocar em luta, né, de uma certa forma, não em luta física, mas em luta. Então, é importante a gente entender, né, talvez quando são esses momentos, né, um momento que eu poderia identificar esse estresse como um estresse que tem mais essa característica de sazonalidade, tem a ver com o tipo de negócio, ou é um estresse agudo, ou um estresse crônico, né? Então, essa é a proposta da matriz. A gente até tem combinado nesses últimos dias de não usar muito PowerPoint para fazer um papo mais fluido, mas já que o Luiz abriu aqui para a gente também, eu vou me dar a oportunidade de puxar um fio aqui também e apresentar para vocês bem brevemente o Matriz, né? O Luiz já falou um pouquinho, mas só para reforçar, no Matriz, então, a gente encontra essa relação entre frequência e intensidade. Então, numa mesma frase, a gente marca tanto a frequência em que aquilo acontece, quanto a intensidade. Então, por exemplo, nos 3 últimos meses, tenho percebido os seguintes incômodos ou experiências desagradáveis. Então, por exemplo, estou pegando um item variado, tá, gente? Não estou indo na sequência. O item 24. Esgotado ou esgotada com atividades ou jornadas de trabalho longas, né? Você pode achar, Ivan, nossa, eu estou há muito tempo, todos os dias eu tenho trabalhado 12 horas, 10, 12, 14 horas por dia. Então, talvez você vai marcar com uma frequência mais elevada, né? Mas e esse trabalho? Ele pode ser um trabalho que você fica 10, 12, 14 horas, mas a pressão que você sente dele, ela não é uma pressão que a intensidade é forte. Aliás, conforme até a Soraya e o Luiz falaram, aquilo pode ser pouco percebido para mim como estressor, né? Às vezes eu fico trabalhando lá 12, eu não, tomara que não, mas alguém pode ficar trabalhando 12, 14, 16 horas e falar, nossa, nem percebi que eu estava aqui há tanto tempo. Então, a percepção que a gente tem sobre o fenômeno é um fator relevante. Aliás, né, Soraya, tem no capítulo, vocês vão encontrar um pouco falando justamente sobre essa questão também, né? De como é percebido o estresse, né? E que pode variar de pessoa para pessoa. Não estendendo muito mais, prometo que só tem mais 2 slides. Eu vou deixar para a Irene e para a Paola gastarem a noite dos slides aqui, se elas quiserem. Mas, então, o Matriz ele vai propor, talvez, 2 grandes áreas de resultado. Com Matriz, você vai poder ver essa relação entre a frequência e a intensidade.
porque você pode ter um estresse que acontece de forma rara ou às vezes e fraca. Mas pode acontecer raro e às vezes, mas quando acontece é muito intenso. Então, é muito forte. Ou então, o outro problema que a Soraya trouxe, que pode ser um problema que vai gerar, a médio prazo, um adoecimento muito forte. Ou tende a adoecer, que é o estresse quando ele é crônico, porém ele é mais leve. Então, talvez ele aconteça, né? Sabe aquilo, gente, que às vezes é um assédio moral, às vezes é um bullying, que é quase que uma piada, né? A pessoa fala, não, mas é uma brincadeirinha, mas aquilo de forma frequente, acontecendo sempre, mesmo numa intensidade menor, pode gerar um estresse a longo prazo que vai ser prejudicial para o indivíduo. Então, uma dos scores que o instrumento traz é essa relação entre a frequência e a intensidade, e o outro score que a Soraya também tinha comentado, que é o score por áreas, né? Então, a Soraya foi brilhante no exemplo quando ela trouxe. Eu até fiquei lembrando, Soraya, o meu sobrinho, ele é pai recente, né? Tem uma bebê e tal. Então, assim, me lembro ele, pai de primeira viagem, né? A mãe também, a esposa dele. Então, certamente, né? Pais de primeira viagem, com o primeiro bebê, isso pode ser, vai dormir mal por um tempo, né? Até se adaptar. E, às vezes, o cansaço vai aparecer no trabalho. A irritabilidade vai aparecer no trabalho. Mas a fonte, na verdade, não é uma fonte do trabalho, né? É uma fonte do lado pessoal, né? Da vida pessoal. Pode ser uma questão amorosa, uma questão financeira, né? Então, eu acho que entender um pouco quais são essas fontes de estresse pode colaborar para desenvolver planos de ação mais efetivos, né? Então, por exemplo, talvez, gente, se isso é comum na minha empresa, os pais, as mães, será que eu não poderia pensar num plano de uma licença maternidade diferente? Ou num retorno ao trabalho gradual, né? Porque talvez não é mexer na liderança que vai resolver, né, naquela equipe. Então, entender a fonte e tentar buscar estratégias para diminuir um pouco essa fonte, ou até esgotar, se for possível, se não, criar estratégias para também enfrentar isso, né? E a gente não falou muito aqui, mas também no livro Mente Sã, Equipe Forte, a gente teve uma super colega também que falou para a gente sobre essa questão do corpo, né? Então, que tipo de atividade a gente poderia tentar fazer para criar uma estratégia de diminuir ansiedade, estresse, né? Então, atividade física, procurar ter uma fonte de prazer, de lazer, enfim, muitas coisas, né? Não daria para eu resumir agora. Mas, basicamente, eu vou terminar por aqui a minha parte da minha fala. Eu só queria completar um pouquinho, né, dessa ideia de vocês conhecerem o Matriz. Uma proposta que a Soraya fala, né? Além do fato dele não ser necessariamente só para um profissional da saúde, claro que um médico do trabalho, um psicólogo do trabalho, um fisioterapeuta, um TO, mas também uma pessoa que seja do contexto, um gestor que queira pensar em que tipo de plano de ação ele poderia, né? Então, contratar profissionais da área da saúde para auxiliá-lo no desenvolvimento de um programa, por exemplo, né? Então, a gente entende que esse instrumento ele tem que ser usado por pessoas que estão capacitadas para fazer gerenciamento, cuidado do estresse, cultura organizacional, tá bom? Então, gente, eu vou encerrando assim minha participação por aqui também. Queria mais contar um pouquinho para vocês, bem prático, e dizer que quem vai agora mostrar para vocês a capa do Matrix, porque eu já vi que ela já colocou nos slides dela, porque ela é que cuida disso. Então, a Irene já está com uma apresentação super linda e queria contar para vocês uma coisa para chamar a Irene, que nós entendemos também que no ambiente corporativo, o modelo que a Soraya trouxe da revista Capricho, lá do Guia do Estudante, lembrei de mais alguns, do Guia do Estudante, enfim, esse modelo papel, né, que a gente também usa muito na psicologia, ele é um modelo que nas organizações ele precisa ser avançado, superado também, né?
Hoje em dia, você pode gerir funcionários que estão localizados em ambientes diferentes, né? Em regiões diferentes. Então, eu vou convidar a Irene para contar um pouquinho para vocês disso. Irene, eu vou te apresentar e vou deixar aí uma pergunta para você, para aquecer o seu papo aqui com a gente. Gente, a Irene, ela é uma colega, psicóloga também, trabalhamos juntos na Casa do Psicólogo. A Irene é autora de vários testes psicológicos, alguns deles que talvez vocês que são psicólogos aqui conheçam, né? É autora do... Ah, inclusive quem é da área organizacional também, a Irene é autora da adaptação brasileira de um teste de liderança situacional, né, Irene? Enfim, uma grande parceira de pesquisa e quero aproveitar para dizer, Irene, qual é a novidade que essa matriz? A gente tem que responder só naquele formato de papel e lápis? Conta aí um pouquinho para a gente. Boa noite, minha amiga. Bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan. Obrigada por essa apresentação aí. É um prazer estar aqui no meio dessas pessoas, desses autores maravilhosos, que já nos abrilhantaram aí com essas falas iniciais. É só reforçar que esse instrumento que a gente está lançando, de fato, ele não é um instrumento para identificar sintomas de estresse, então, eu acho que é importante a gente frisar isso, mas ele investiga as fontes estressoras que podem provocar um risco ao estresse, que podem levar a um risco ao estresse em diferentes níveis e em diferentes dimensões ou fatores, né? E por isso esse instrumento é muito bacana, né? Lógico que a gente fala porque puxa a sardinha para o lado, né? Mas porque ele faz essa diferenciação, essa interseção da frequência com a intensidade, né? Dos níveis, e também ele vai fazer uma análise, uma divisão de quais são os níveis mais elevados ou menos elevados, dentro dessas 5 dimensões aí que o Ivan, Luísa, a própria Soraya já mencionaram, né? Que fala de vida social, da profissional. Então, o que está fora aí do esquadro, né, que está provocando, como exemplo até que o Ivan acabou de dar, né, às vezes um fato na tua vida pessoal que pode ter um reflexo na vida profissional, né? E aí você fala assim, nossa, é o meu trabalho que está me estressando e tal. Mas se você for investigar qual é a causa, né, a fonte que está de fato causando esse desconforto aí no trabalho, eventualmente pode ser de outra área e não exatamente do trabalho, por exemplo, né? E o que eu vou fazer, eu vou apresentar um pouquinho aqui, já falando, né, que o Ivan fica dando spoiler, né, Soraya? Ele dá spoiler o tempo todo. E eu Ô, vou Irene, eu aqui... falo para ninguém vazar e depois sou eu que fico dando É spoiler você e mesmo, vazando as informações. exatamente, exatamente. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver Sim, onde... Sim? Eu só sim. preciso... Se quiser colocar naquele... no modo... Eu não estou apresentação. conseguindo aqui. Uhum. Mas a imagem está bem boa. De qualquer forma, a gente consegue ver também. Mas tenta aí. Não tô Tá conseguindo tampando, né? A barra acionar. de Pois ferramenta aí tá bem em cima. então, exato, Mas a Eu não gente sei por consegue que ver, que ela pode está ir indo, aqui. Irene. Bom, tá Acho que bom. dá para ver. Então, vamos nessa mesmo. Se quer passar daí, Uhum. tudo bem. Se você Não, não, quiser, acho que você você que tá... passa Não? aí, Então, tá tá? bom. Ok, ok. Então, eu vou fazer... Bom, antes até de apresentar aí a nossa versão, eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, né, a caixa do kit, que já está aprovada, já está em produção. Então, esse é o kit que vai acondicionar os materiais que compõem o matrix, tá? A matrix, em verdade, né? Que é a matriz de risco ao estresse, tá? Então, primeira mão aí para quem está presente hoje nessa live aqui, tá? Então, gente, o Matrix, além daquele recurso que a gente já, que quem conhece os instrumentos da editora já sabe, né, da versão, a possibilidade da correção em papel. Agora, acho que consegui. Agora sim. Da possibilidade da correção em papel, em lápis de papel, né? E da possibilidade de fazer a correção online para quem faz então o uso, né, do protocolo de aplicação, né, no papel, o avaliador tem a possibilidade de fazer a correção online pelo sistema de apuração online.
A editora, nesse sentido, entendendo que esse material vai ser um material, uma ferramenta de uso principalmente das organizações, das instituições, enfim, e como o Ivan falou, às vezes a pessoa, esse grupo de colaboradores, eles estão longe, ou estão em lugares diferentes, em filiais, em matriz e tudo mais. Então, a editora desenvolveu uma versão de aplicação online, que é uma aplicação remota. Então, o avaliador, ele adquire as licenças e ele faz, através de um convite, né, que ele encaminha via e-mail para os seus colaboradores, essa possibilidade da pessoa responder onde ela estiver, tá, em qualquer outro local. Então, a aplicação online, essa aplicação remota, ela é muito tranquila e muito fácil de ser acessada. Então, o colaborador, por exemplo, recebe o link, né, via e-mail, ele clica lá para responder, e o convite, né, aliás, as informações, né, são muito intuitivas. Então, o próprio respondente ele vai avançando, né, e tendo informações ali para ele dar continuidade em responder ao teste. Tá? Então, ele recebe esse convite, né, esse e-mail, e aí ele clica para acionar, para acessar o link. Tem uma primeira página de boas-vindas, né, na qual é informado ali quais são os critérios mínimos ali em termos da plataforma, do quanto o seu equipamento precisa ser, né, minimamente compatível para poder ter o uso da ferramenta, tá? Mas é uma coisa muito tranquila, a maioria dos computadores, navegadores e tal, possuem essa qualificação. Depois aparece essa tela, né, que é onde tem as instruções, em que a pessoa vai verificar. A gente está vendo a tela do convite para responder e-mail. Ele não passou? Para mim ele não. passou. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente não está naquela tela projetada, a gente está no PowerPoint mesmo, vendo o seu PowerPoint. Pode ir pelo PowerPoint. Nossa, mas aqui para mim está na tela, que estranho. Vocês estão vendo agora? A gente só está vendo o seu PowerPoint. Ok. Fecha essa apresentação, dá para a gente ver pelo formato sem apresentação? Porque acho que então abriu aqui. Aqui. Bom, voltamos para o PowerPoint. Agora a gente viu. Né? Então tá bom. Voltamos. Então, essa aqui é a tela inicial, né, de boas-vindas, e na qual são explicadas ali quais os critérios, né, que o computador precisa ter. Na tela seguinte, algumas informações de como responder aquilo que o Ivan já mostrou agora há pouco, né, que a pessoa vai responder em termos de frequência, né, nessa de 0 a 5, né, nessa pontuação de 0 a 5, e da intensidade também nessa pontuação de 0 a 5. E traz um exemplo aqui, né, como o próprio protocolo que o Ivan também mostrou, para auxiliar o respondente, né, a entender qual é a atividade que ele precisa realizar. Então, aí na tela seguinte já aparece, então, as frases, né, o que a pessoa tem que analisar, né, pensar o quanto essa frase o representa, né, considerando o período de 3 meses, dos 3 últimos meses, tá? E aqui, eu não sei se vocês conseguem me ver, gente, está bem pequenininho aqui, o próprio sistema, ele possibilita que você escolha, né, qual é a resposta tanto em termos de frequência como em termos de intensidade. Então, o sistema já dá a opção, né, todas as opções na própria tela. Então, fica muito fácil, né, de responder. Na sequência, dou aqui um exemplo, né, um modelo de relatório, que é essa interseção que o Ivan mostrou agora há pouco, né, que é o cruzamento da faixa da intensidade com a frequência, e vai nos dar uma letra, e essa letra que é que corresponde, né, a esse nível de intensidade e frequência em termos de riscos, né, de possível estresse que esse respondente está adquirindo.
O relatório também, ele traz um gráfico aqui, né? Na verdade, ele é uma estrela aqui que vai sinalizar a posição de cada um das dimensões ou dos fatores, né? Que esse respondente obteve, de acordo com a classificação do percentil, né? Pelas tabelas de sexo e pela tabela geral. Então, é possível fazer essa consulta, né? Dois tipos de tabela. Nesse quadrinho aqui vocês estão vendo, então traz a pontuação bruta e o correspondente em percentil, né, de cada uma dessas dimensões, e da carga total de estresse, que é a soma de todos esses fatores, né, essas dimensões. E traz também, né, o sistema traz também uma interpretação descritiva, né, desse resultado em cada um desses fatores ou dessas dimensões. Então, de acordo com o nível de estresse encontrado, ele vai trazer as interpretações correspondentes em cada um desses 5 fatores, né? E além do estresse total, né? Que seria a soma de todos de todas essas dimensões. O sistema possibilita que você alterne a tabela e pode usar. Então, se você, no primeiro momento, fez a consulta pela tabela geral, depois é possível fazer a verificação pela tabela de sexo, enfim. O sistema traz ainda uma interpretação, né, completa de todas essas dimensões, então, num texto mais completo, e, eventualmente, né, para uma apresentação de um material, numa reunião, né, para falar de forma geral de cada um dos avaliados ali, dos respondentes, traz também uma síntese resumida de cada um desses fatores. Então, tem essas duas possibilidades em termos de relatório, um relatório mais completo e um relatório sintetizado, trazendo especificamente os pontos principais, né, de cada nível, o que significa, né, qual é a interpretação de um nível mais alto, menor, enfim, de cada um dessas dimensões e desses fatores. Uma coisa que o Ivan também mencionou é que é possível, né, e isso já está pronto, vai ficar pronto, porque para o futuro próximo aí, essa possibilidade de comparar os resultados de uma aplicação que é feita hoje, atualmente, né, nesse momento, e uma aplicação que vai ser feita daqui a 6 meses, após uma intervenção, após algum tipo de atividade, eventualmente um tratamento, seja lá qual for o procedimento que ocorreu ali entre as duas avaliações, né? Será possível, então, fazer, e o próprio sistema vai trazer essa comparação, tá? Dos dois resultados, do de agora e daquele que vai ser feito lá na frente, e trazer, elencar aí os pontos que foram, que mudaram aí no decorrer desse período. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Como a Soraya falou, né? Que ela pode, a matriz pode se tornar realmente uma ferramenta de acompanhamento, principalmente nas organizações, né, em termos dos fatores que podem estar desencadeando, né, elevando o nível de estresse, os níveis de estresse nos seus colaboradores. Então, eu acho que, além da qualidade técnica, né, que o Luiz, o Ivan, a Soraya já mencionaram, né, que o material foi muito estudado, está aí há mais de 3 anos aí no estudo, né, ele traz também essa inovação e essa preocupação, né, em ser, de fato, uma ferramenta de acompanhamento dos gestores, das organizações e das pessoas que precisam fazer esse acompanhamento mais a miúdo, né? Com mais frequência. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem, está super feliz de estar lançando e estar aqui compartilhando com vocês. E aguardem que logo mais vai estar por aí nas revendas, né, no site, e a gente vai estar disponibilizando para todo mundo. E vamos ver em janeiro, né, Soraya? Está aqui todo mundo, acho que com a mãozinha levantada, que a gente vai em janeiro aí para uma jornada, e aí sim fazer uma coisa mais presencial, uma convivência aí com todo mundo.
Um coquetel, né? Um Brindar. coquetel, Eu é vou isso falar aí. aqui para ficar registrado, tá, Irene? Para ficar gravado. Aí a Nila tem que fazer. Ah, que bom. Tá bom, tá gravando, é verdade, eu tinha esquecido. Não é? Então é isso, pessoal. Depois a gente, claro, dúvidas vão surgir, enfim, mas mais para frente a gente vai aí sanando as dúvidas, a gente se coloca aí à disposição. De quem quiser conhecer um pouquinho mais depois, a gente deixa os nossos contatos aí, tá bom? É isso, Ivan. Aí. Devolvo aí para ti. Muito obrigado, minha amiga. E então, ó, de pré bate pronto aqui para quem quiser conhecer. Se abusar, nem eu, a Soraya, ninguém viu, e só a Irene. Foi a única que está com a caixa que viu ele fisicamente Eu amo. acontecendo, não é, Soraya? É. Mas tá bom. Gente, então, ó, como a gente já está com um tempinho avançado, agora, bom, mais uma vez, Irene, é uma alegria te ouvir, é um prazer, muito obrigado por colaborar com a avaliação psicológica e com todas as suas contribuições ao longo desses muitos anos, sem querer chamar a gente de velhinhos aqui, tá? Uhum. Gente, agora eu quero convidar a Paola. A Paola, vocês vão ver ela já chegando aqui na tela, tal, a Paola Barros Delben. A Paola, eu conheci ela porque a gente faz parte do mesmo laboratório. A gente faz parte ainda, mas como eu não tenho ido muito para lá, a Paola está lá no laboratório Fator Humano. Mas eu vou pedir para a Paola se apresentar para a gente a Polar e falar um pouco para a gente como que é essa questão da saúde mental nos ambientes extremos. Aliás, o que que é essa história de ambiente extremo, Paola? Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Se apresenta aí com mais detalhes, que é muito importante, e conta pra gente aí sua resposta. Obrigada, Ivan, pela introdução. Estou aqui assistindo as apresentações. A Soraya, como eu falei, também só acompanho, né, à distância, a gente não se conhece ainda É, pessoalmente. A Irene, a gente ainda. já tem. Ainda. A Irene, a gente já conversa um pouco mais. O Luiz deixou aqui a gente, mas assim, nossa, que ferramenta incrível que vocês lançaram. Eu trabalho com avaliação de riscos também, então, matriz de risco faz todo sentido e é exatamente aquilo que. Desculpa, alguém falou isso. A gente às vezes faz essa avaliação sobre sintomas de estresse, de qualquer outra sintomatologia, e não consegue fazer esse nexo imediato, né? Não consegue fazer essa identificação. É relacionado ao trabalho? Temos ali um indicativo de burnout? Não temos. O que que pode ser feito? E para qualquer contexto de atividade humana, a gente está sempre sendo útil com essas ferramentas. A gente precisa de cada vez mais mecanismos que ajudem a gente a encontrar a resposta mais precisa, mais próxima possível da realidade. Nas ciências humanas, a gente sempre tenta se aproximar, dificilmente vai ter aquela resposta certinha, absoluta, mas a gente vai se aproximando. E o Ivan mencionou, né? A gente se conheceu no Laboratório Fator Humano, tudo intermédio, tudo culpa do professor Roberto Cruz. O Ivan já estava fazendo seu pós-doc, acho que era o segundo pós-doc, nem era o primeiro, se pode me É. corrigir. Era o segundo, né? E eu estava ainda no mestrado, depois segui para o doutorado, e tudo fazendo parte dessa pesquisa polar. A gente trabalha num ambiente que é o de maior risco de estresse do mundo, ficando atrás apenas de um outro, que é o ambiente espacial, que muito em breve o laboratório também vai estar participando. Agora a gente vai para o Ártico fazer treinamento com astronautas que fazem parte da Estação Espacial Internacional. Então, é uma novidade. Então, esse é o risco do risco do risco. E eles Então, vem todos. cá, deixa eu só te atrapalhar. Para quem não entendeu, gente, quando a gente está falando de polar, a gente está falando lá mesmo, do Polo Norte ou do Polo Sul, Do Polo Norte Paola? e do Polo Sul. Polo Eu Sul. comecei minha pesquisa no Polo Sul, né, na Antártica, mas agora a gente está indo também para o Ártico, a convite, né? Eles exatamente buscando, eles ficaram impressionados com esse trabalho que a gente faz de avaliação de riscos psicossociais, riscos, entendendo a saúde mental de pessoas que estão realizando atividades, nesse caso, muito extremas, muito confinadas, elas não têm para
para onde ir e precisam se autogerir, basicamente, né? Se acontece alguma coisa, algum distúrbio mais acentuado, eles vão ter que lidar com aquela situação, vão ter que identificar os sintomas em si mesmos e nos colegas que estão ali próximos, mas eles também precisam lidar com aquela situação. E por mais que pareça assim, muito distante da nossa realidade, do nosso cotidiano, essa tecnologia toda que a gente foi desenvolvendo lá, quando a gente fala de tecnologia, é método, softwares, ferramentas, questionários, tudo isso está sendo agora aplicado e muito bem aceito em outros comércios, né? Escritórios, atividades em indústrias. Então, todos eles estão utilizando agora essa ferramenta que a gente está desenvolvendo. Demorou um pouquinho para a gente conseguir mostrar o que que a gente de fato faz, qual que é essa proposta. Não é somente para o Ártico, não é somente para a Antártica, não é somente para o espaço, mas se para esses contextos as ferramentas elas funcionam, então para qualquer outro contexto elas devem funcionar também. E basicamente é isso. Eu trouxe uma apresentaçãozinha mais para mostrar as fotos, né? As pessoas gostam de ver o que que a gente fez, como que a gente. Queremos, queremos. Mas vamos conversar. Fiquem à vontade de mim para fazer perguntas. Aqui, só colocar aqui, compartilhar. Já estão vendo a apresentação? Sim. Perfeito. Então, aqui a nossa participação na jornada, a primeira jornada de muitas, esperamos, né? A jornada Mente Sã, e esses diálogos inspiradores e práticas sobre saúde mental. Depois da pandemia, parece que isso ficou muito mais importante, mas aí a gente fica naquela reflexão, né? Antes não era importante ou as pessoas tinham mais receio de falar? Recentemente, a gente fez um curso sobre esse assunto, riscos psicossociais, e tem um novo fenômeno que agora a gente está trabalhando dentro das organizações em geral, que é o chamado agradaísmo, que são as pessoas que têm algum tipo de comprometimento na sua saúde mental, mas elas não falam, não revelam e vão escondendo, e isso vai se acumulando, vai se agravando, mas simplesmente porque elas acreditam que, se falarem a respeito, vão sofrer desde estigma a qualquer outra repercussão mais significativa, até mesmo perder o emprego, quando não se trata de serviço público. Então, é uma discussão muito importante que está sendo trazida, porque muito do presenteísmo ele está muito associado a isso. As pessoas estão indo trabalhar muitas vezes com problemas relacionados à saúde mental, mas porque elas não encontram outra alternativa, outra forma de lidar com isso. A nossa empresa aqui, a Polar Sapiens, com a parceria da Nila Press, com a parceria também agora da Avance, também que está sempre nos apoiando nos nossos eventos, nas nossas ações. E a gente sempre traz essa perguntinha, né? Não é uma questão de se, mas de quando acidentes, adoecimentos e crises podem acontecer em qualquer contexto de atividade humana. Em alguns contextos, eles são um pouco mais tangíveis, a gente consegue enxergar melhor esses fatores de riscos psicossociais que a Matrix agora vai conseguir ajudar muito mais a gente a entender realmente o que está acontecendo, de onde estão vindo esses fatores de risco, né? Como que eles estão entrando na vida dessas pessoas, como eles estão influenciando a vida dessas pessoas, mas muitos desses acidentes, desses adoecimentos e dessas crises podem ser prevenidos. A gente ainda vive muito nessa perspectiva de reação, de esperar a coisa acontecer, né, o problema acontecer, para então agir, para então ter alguma intervenção. E é muito importante a gente pensar sempre nessa perspectiva de prevenção. Ela é muito menos custosa, ela é mais eficaz, ela é mais rápida e evita todos esses eventos indesejáveis, né, que a gente está lidando dentro das organizações. Esse aqui é só um exemplozinho, né? Quando a gente fala de scanner, se a gente pudesse olhar para um grupo de pessoas e tivesse literalmente um scanner que passasse, e aí a gente conseguisse identificar quem dessas pessoas estão com depressão, sintomas depressivos, sintomas ansiogênicos, até mesmo o início de um burnout, a gente conseguiria tratar essas pessoas, lidar com essas pessoas de maneira muito mais assertiva. Mas isso não existe, a gente não tem um scanner. Então, a gente precisa usar algumas ferramentas, muitas vezes questionários. A gente
dentro das organizações isso ainda existe ainda muito essa resistência, né? As pessoas não gostam de ficar respondendo questionários, mas cada vez mais elas estão vendo essa necessidade e estão entendendo que é importante, principalmente esses instrumentos de rastreio, que a gente consegue fazer um primeiro raio-x geral para a partir daí e realmente investigar algum outro sintoma mais grave. É mais ou menos como a proposta da matriz, que com certeza eu vou usar mesmo, né, em todos esses trabalhos, porque você consegue enxergar um ponto, você consegue enxergar outro ponto, de repente você está triangulando todos os elementos que vão permitir você enxergar realmente qual é o problema de fato que está acontecendo. Tá, a gente tem aqui uma pessoa, recentemente a gente fez um trabalho numa empresa, identificamos várias pessoas, isso é um problema realmente muito grave, com risco para suicídio, demonstrando, falando que estão pensando em suicídio, que estão pensando em se matar, buscando ferramentas, buscando instrumentos para poder tirar a sua própria vida. E isso é um problema muito grave, porque se a gente está conseguindo rastrear isso, ou seja, a pessoa chegou ao ponto de falar sobre isso sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de esconder realmente esse problema que é ainda muito estigmatizado na nossa sociedade, então a gente já está com um problema muito grave estabelecido dentro daquele contexto. Então, esses rastreios, eles permitem a gente identificar esses sintomas quando eles ainda estão iniciais, mas também quando eles estão já agravados, já no nível mais de moderado a alto, de fato, né? E como é que a gente faz isso, né? Ferramentas, a gente precisa de muitas ferramentas. A nossa ferramenta, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é uma delas. A matriz é outra ferramenta. Instrumentos psicológicos como o ISSL é uma outra ferramenta, é um outro mecanismo que vai nos ajudar a encontrar essa resposta para o que está acontecendo dentro dessa organização. E cada organização é uma organização única, é um organismo único. Quando a gente vai fazer um diagnóstico dentro da organização, a gente tem que entender isso. Ela vai ter membros, ou seja, setores que podem estar mais comprometidos que outros, e, de modo geral, ela também vai responder a fatores estressores que estão ali presentes também de alguma outra forma. Então, a gente consegue enxergar aqui abaixo do iceberg, só para fazer a brincadeira com o polar, né? A gente ainda está muito ligado a esse ambiente polar. Abaixo do iceberg, a gente tem aqui sintomas depressivos, ansiedade, estresse, alterações graves do sono, questões de luto, assédio, tudo isso está aqui encoberto. Quando a gente consegue enxergar alguma dessas coisas sem nenhum desses instrumentos de rastreio, sem nenhum desses instrumentos de avaliação, de assessment, de alguma forma, é porque já está no nível crítico, ele está aqui na ponta do iceberg, e aí a gente já vai ter que intervir de fato para recuperar aquela organização, aquele local de trabalho. Então, se a gente consegue trabalhar aqui abaixo desse nível visível, a gente consegue ter esse trabalho de prevenção muito mais objetivo, muito mais facilitado. Então, uma empresa com 30, 100, 10 mil pessoas, como que a gente faz uma avaliação? Dá para fazer uma avaliação psicológica com essas 10 mil pessoas, por exemplo? Às vezes é possível, mas a gente precisa também ter sempre estratégias de como que você vai fazer isso. De repente, você pode fazer primeiro uma primeira triagem para entender quais dessas pessoas realmente estão precisando de uma avaliação mais aprofundada para entender de fato quais são esses sintomas que estão aparecendo, mas esse primeiro rastreio, esse primeiro raio-x, ele vai permitir que a gente consiga otimizar o direcionamento dos recursos que todas as organizações têm, sim, destinado para esse fator humano, mas é um recurso muitas vezes restrito, e atualmente elas estão tendo que gastar muito mais com isso, mas a gente sempre tem que trabalhar com essa noção de que não é gasto, é investimento, e é investimento que vai reduzir turnover, a alta rotatividade dentro da empresa, que isso também vai gerar mais contratações, mais processos seletivos, mais treinamentos, mais capacitações com outras pessoas, o absenteísmo, que é o afastamento do trabalho, que também gera muitos custos, o presenteísmo, que também estudos mostram que ele pode custar até 3 vezes mais que o absenteísmo. Então, a gente precisa pensar nesses aspectos econômicos também, especialmente dentro das organizações, mas, é claro, destacando que o principal, o mais importante, o mais prioritário é o fator humano, é a saúde e a segurança dessas pessoas todas com quem a gente está trabalhando. E a gente tem cada vez mais ferramentas para poder entender o que está acontecendo. Não vou falar sobre todos esses elementos aqui, só para chegar aqui no ponto, né? Essa aqui é uma foto que a gente tirou lá na Estação Antártica Brasileira.
Em 2017, se não me falha a memória, a estação estava sendo reconstruída. E, inclusive, o nosso trabalho começou exatamente por conta da destruição dessa estação em 2012, devido a aspectos organizacionais e comportamentais. O incêndio aconteceu, esse incêndio já foi julgado, já foi atribuídas as responsabilidades de quem que aconteceu isso, e foi por conta disso que a gente apresentou essa proposta e foi muito bem acolhida, foi muito bem recebida, para entender como evitar novos acidentes. Infelizmente, 2 pessoas faleceram nesse incêndio, e teve todo também o transtorno gerado por conta desse elemento. Na Antártica tem uma questão muito, muito forte de preservação do ambiente, então esse incêndio ele causou um impacto ambiental também muito grande, e além disso, multa para o Brasil, custos também, tanto da reconstrução quanto da remoção de toda a carcaça que ficou nesse contexto. Mas aí, quando a gente fala das vidas, isso é um valor incomensurável. A gente tem que sempre que trazer, sim, os números, né? Porque a gente fala com empresas, a gente fala com números também, mas as vidas, isso não vai trazer de volta, não importa quanto de indenização que seja pensada nesse sentido, né? Aqui mais uma imagem, isso aqui foi um estudo que a gente fez com a Força Aérea Brasileira, então isso aqui a gente estava a bordo do avião Hércules 630, sobrevoando a Estação Antártica Comandante Ferraz, aqui eram os módulos antárticos emergenciais. Eu fui a primeira mulher civil a estar dentro de um avião em um lançamento de cargas, quase não consegui participar, porque na ocasião era muito magrinha, e eram todos homens participando os mestres de carga, né, que empurram a carga para a estação, cargas de até 1 tonelada, e eram homens muito grandes, e eu tinha que usar a gente está falando aqui de aspectos riscos, né? Por conta dos riscos, eu tinha que usar um macacão que é próprio deles. E ele tem um cabo de aço que fica conectado no macacão, e ele fica ligado no teto do avião, porque quando a gente abre as portas durante o voo, vem muito vento, e um desses ventos pode puxar a pessoa. Já aconteceu isso, mas as pessoas estavam presas, né? E a gente estava justamente investigando os riscos dessa operação, como que era tanto para os mestres de carga empurrar essa carga para a estação, como também para a tripulação, que tinham expedientes muito longos, tem a questão da fadiga, a atenção, a tomada de decisão, memória, todos esses aspectos que também a gente pode fazer assessments sobre esses aspectos, pode fazer rastreios mais breves para poder entender se as pessoas têm condições de entrar num voo desse naquele momento, mas também ao longo do tempo, periodicamente, também entender como que estão essas pessoas, porque qualquer impacto na saúde mental dessas pessoas pode comprometer. Um dos motivos também para a gente fazer esse trabalho foi justamente um acidente que aconteceu num pouso, durante o pouso de uma aeronave, que é muito citado que teria relação com essa falta de atenção, porque o expediente é de mais de 16 horas, muitas vezes, e as pessoas e a tripulação tem que fazer todas as atividades no modo visual. Eles não têm equipamentos para poder fazer essa operação de pouso e decolagem. Então, por isso, a gente foi pensando numa estratégia, né, numa metodologia de fazer esse rastreio periódico mais próximo, e também depois as avaliações que também seriam necessárias. Essa aqui é a nossa carinha, mas aqui também não só a nossa carinha, a nossa parceira Anila Press, a gente precisa dessas avaliações psicológicas, testes psicológicos que tenham qualidade, que sejam validados, para poder entender o que a gente rastreou aqui e se isso tem correspondência com esses resultados mais apropriados, né, mais científicos. Embora eu seja psicóloga, meu trabalho é aqui na avaliação de riscos psicológicos, mas aí a gente precisa sempre dar essa recomendação. Somente a avaliação não é suficiente. Somente a matriz, ela vai identificar os fatores de risco, mas a gente precisa aprofundar isso e entender o que realmente está acontecendo ali naquele contexto. Então, a gente sempre, nesse diagnóstico que a gente faz dentro dessas organizações, sejam elas na Antártica, sejam elas no nosso cotidiano normal, a gente faz esse mapeamento dos riscos relacionados aos cargos, funções e contextos, o monitoramento desses fatores de risco por screening, ou seja, rastreios mais breves mesmo, para que a gente possa fazer isso no intervalo de tempo menor, e também não canse as pessoas, né? As pessoas não aprendam, tem que sempre pensar isso, né? As pessoas não podem aprender a utilizar responder aqueles questionários, porque as pessoas mentem por N razões, né? Elas às vezes não querem
serem identificadas, não querem perder aquele posto que elas conquistaram, ou outras razões envolvidas. Então, a gente precisa sempre pensar em estratégias para burlar essa possível mentira. E depois disso também a avaliação psicológica, que pode ser tanto coletiva quanto individual, levando em consideração o contexto social em que elas estão incluídas. Então, a gente sempre recomenda pelo menos uma bateria de avaliação cognitiva e de avaliação de estresse, porque tem toda a relação com os riscos, para a gente poder entender, fechar um diagnóstico de fato, né? A gente lançou recentemente um e-book está relacionado também com o nosso curso de avaliação de riscos psicossociais e em saúde mental nas organizações. Ele é um e-book que é exclusivo, feito também em parceria com a Nila Press. A gente fez esse lançamento em conjunto. E a gente avalia também outros aspectos, né? Acho não, tenho certeza. Essa matriz ela vem a somar muito mais, né? Mas, por exemplo, a ausência de ações sobre ED, equidade, diversidade, inclusão dentro das empresas, isso também muitas vezes é um desses fatores que causam esses sintomas, esses impactos que a gente está observando. A presença de assédio ou de bullying, que foi também trazido mais recentemente. As barreiras para as pessoas LGBTQIA+, cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, precisa entender como que as empresas estão recebendo pessoas que se identificam dentro dessa comunidade e outras discriminações que acabam abarcando todos esses outros aspectos, né? Pessoas com deficiência, pessoas que sofrem algum tipo de bullying, e geralmente está associado a questões de gênero, a questões de cor, etnia e outros elementos mais. Que só para a gente fechar, né, uma imagem mais tranquila de observação de um mar plácido. Geralmente os dias lá na Antártica não são assim, eles são muito chuvosos, muito frios, muito chuvosos e muito ventosos. Então a gente quase nunca tem uma vista dessa. Então quando a gente tem uma vista dessa, a gente vai para fora e aí parece um aspecto muito positivo, né? A gente vai para fora para poder ver a paisagem, para poder aproveitar. Mas aí as pessoas se perdem, porque o dia lá nasce por volta de umas 4, 5 horas e o sol vai se pôr por volta de 11, meia-noite, e aí o expediente de trabalho é muitas vezes prolongado porque a gente não percebe. Parece que ainda está de dia, né? Parece que ainda está hora de trabalho. E as pessoas ficam lá fora trabalhando, 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 chegam dentro da estação, estão exaustas, esgotadas. E aí a gente tem um burnout por esgotamento, e ele não está associado necessariamente a um aspecto negativo, mas as pessoas estavam tentando aproveitar um dia bonito, e isso também tem uma repercussão, né? Essa sou eu, Paula Barros Delvin, sou doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho, especialista em Psicologia Polar. Estou indo para o Ártico no ano que vem, se tudo der certo. As coisas precisam continuar. Sou também analista de requisitos e trabalho agora com desenvolvimento de softwares, sempre que dá. É isso. Maravilhosa, está Faltou esse cuidando dos testes da Nila, cognitivos, logo vem novidade aí, logo rotas vem na online, MIG online, memória, enfim, isso SL, depois a gente vai contar para vocês. Desculpa, Só Paulo, faltou fala aí. esse geral aqui, né? Nada, As fala aí. campanhas, né? Como que as empresas têm investido ou não em organizações, né? A gente tem aqui o percentual de empresas que não realizam pesquisa sobre saúde mental com seus colaboradores, mais de 50%, né? Organizações que não possuem qualquer iniciativa ou investimento em gestão de saúde mental dos colaboradores, 72%. Custos com prevenção relacionados aos valores gastos perdidos, apenas 5%. Então, a gente tá vendo assim, uma contramão ainda das organizações, ainda que estejam tendo realmente muitas respostas nesse sentido, e cada vez mais a gente vê indicadores que mostram que esses investimentos eles são muito baixos e os resultados eles são muito significativos, principalmente para gerar mais qualidade de vida, melhores condições de trabalho para os trabalhadores. É um conjunto de estudos da Forbes e da revista Veja, isto é, e da revista. Eu esqueci a última revista. Geralmente eu coloco ali embaixo as fontes, mas é isso. E aqui a nossa empresa, Polar Sapiens, a gente tem esse instrumento de rastreio, tá, acessível, e hoje a gente vai fazer um sorteio tanto do e-book quanto desse acesso para um instrumento de rastreio. Muito bom, Paola, incrível. Paola, você tem que passar aqui no chat, que as pessoas estão elogiando muito, adorando, tá? Eu Eu não, eu acho, acabei não vendo, gente, desculpa. que no Janeiro Branco a gente tem que
fazer uma ação para convidar a Paola para falar uma noite pra gente. Porque pelo que eu tô vendo, e com foto, hein, Paola? A gente quer Foto. saber tudo de Vou só lá. falar dessa aqui. Essa foto aqui foi a nossa última expedição para a Antártica, foi em 2019. O Roberto estava junto, o professor Roberto. Foi no voo de inverno. Nós somos uns poucos pesquisadores que conseguem participar dos voos de inverno, justamente porque a gente trabalha com fator humano, né? A gente não trabalha com pinguim, a gente não trabalha com gelo. Então, só para mostrar, psicologia também consegue alcançar outros espaços. Muito incrível, Paola. Parabéns. Gente, quem se interessou mais, seja você psicólogo ou não psicólogo, você pode saber mais informações sobre a Polar Sapiens, tá? Você pode acessar a rede social da Paola, a própria rede social da Polar. Vou pedir para a Paola depois, Paola, deixar aqui no chat para a gente como encontrar você e como encontrar a Polar. As pessoas já te acharam no Instagram, tinham pedido aqui, mas já te acharam. Mas se você puder passar aqui também. Gente, assim, não falei nada ainda com a Paola, nem com o Soraya, nem com ninguém, mas quem sabe mais para frente a Matrix vai estar, inclusive, dentro do aplicativo da Polar. Por que não? Né? Vejo. Eu adoraria, você não adoraria, Soraya, Irene? Já pensou a nossa matriz lá no polo? Só não vou junto. Se a Soraya quiser ir, a Irene pode. Eu, frio, tô fora. Tá? Eu acho Gente, que o falei. Janeiro Branco tem que ser num ambiente branco. Faz sentido. Então, pronto, eu tô lá. Faz Pronto. sentido. Pronto. Gente, só para vocês saberem, enquanto que essa Paola, ela é maravilhosa, não sei se vocês estão vendo aqui o Instagram, na verdade era uma desculpinha minha para entrar no Instagram. Tá aparecendo o prêmio de práticas inovadoras? Tá aparecendo. Olha o cabelo da Paola, Soraya. Aqui, ó. Outro jeito. Já foi Outro jeito. preto, já foi Já rosa, foi preto, já foi rosa, foi foi azul. raspado. Gente, a startup Polar Sapiens ganhou um prêmio do Conselho Federal de Psicologia, em primeiro lugar de práticas inovadoras no ano passado, né, Paola? Foi uma alegria muito grande. Isso só mostra a importância da gente trabalhar em risco extremo. E tudo que a Paola, Roberto pesquisam lá, a gente pode aplicar aqui em desastres naturais que acontecem aqui. Porque, né, Paola, a gente pensa que está falando, dos polos, mas na verdade, assim, o risco extremo ele acontece em Brumadinho, quando teve o rompimento da barragem, acontece outros exemplos, né? Construções em altura. A gente tem Exato. muitos exemplos disso. Plataformas de petróleo, a gente não está falando só. Inclusive, tem NRs exclusivas só para plataformas de Para isso. petróleo, só Uhum. para atividades em construções, atividades em confinamento, por exemplo, dentro de elevadores. As pessoas pensam, não existe confinamento no nosso mundo cotidiano. Tem sim. Elevadores é um trabalho que as pessoas fazem, precisam ter uma avaliação muito específica, porque não pode, por exemplo, ter claustrofobia, não pode ter uma série de limitações relacionadas a aspectos cognitivos e comportamentais, emocionais também nesse sentido. Então, a gente tem uma gama muito grande também de acesso de trabalho fora desses ambientes mais extremos. A gente tem assim, trabalhos de transporte de combustível, inclusive postos de gasolina também são esses contextos também Lugares de considerados risco, de né? alto Contexto risco. de A risco. gente tem muitos Isso. contextos de risco dentro. Recentemente, a gente pode dar um exemplo assim, muito banal, parece, né? Shows. Shows são ambientes de risco. A gente estava falando sobre A isso numa gente viu discussão isso, né, recentemente aí com recente. a Taylor Swift, né? Exatamente, uma fã morreu durante um show porque era um ambiente extremo, era um ambiente extremamente insalubre de todos os modos. A organização do evento não disponibilizou água, não disponibilizou outros recursos naquele contexto, e ela deveria ter pensado nisso, até porque essa previsão de calor extremo estava sendo já anunciada há muito Existia, tempo. Exatamente. Mas, ninguém novamente, foi pego de surpresa para uma, sei lá, ninguém foi pego de né? surpresa. Essa menina morreu, mas quantos outros também não desmaiaram e poderiam ter vindo a óbito também por conta dessa situação? Mas a gente, novamente, né, precisa acontecer alguma coisa, uma tragédia, algo anunciado que todo mundo espera que aconteça, mas precisa acontecer para que então as medidas sejam tomadas. Depois disso, uma lei foi criada, parece que agora é obrigatório as organizações distribuírem água, distribuírem outros recursos, mas até então não isso não estava acontecendo. Alguém já morreu, pessoas ficaram,
né, E a gente sofreram está com isso. num momento de mudanças climáticas também. A gente também fala muito sobre isso. Por mais que eu trabalhe muito no frio, mas o calor extremo, ele também tem suas consequências muito graves. E aqui no Brasil a gente é um país tropical, tá sujeito a essas intempéries o tempo todo, né? Lindo, gente. Ai, Paola, a gente ficaria muito mais tempo conversando. Nossa, que papo gostoso. Mas eu acho que assim, a gente precisa já deixar um gostinho de quero mais para segunda jornada. A gente também tem que deixar aqui um convite para que vocês explorem mais a Polar Sapiens nas redes sociais, na Linktree, site, enfim. Conheçam também a editora Nila Preza, a editora Artesã, que é uma grande parceira nossa também dessa jornada, publica livros. Tem livros do Roberto Cruz publicados para a gente ler, tem livros de nós todos parceiros. Então, gente, a gente está indo para o finalmente, para já dar um encerramento final aqui.